estou numa vibe reencarnacionista, né? Ponderando sobre essas questões. Ainda está trazendo bastante assunto. Vamos usar essa planilha. Vai aparecer na tela ela para vocês depois. Vou basear nela. Porque depois que eu fiz esse vídeo, eu percebi que havia um outro ângulo a ser abordado. Mas antes de começar, essas informações não são ciência. Isso aqui é especulativo. Projeções. Porque não havia um censo, não havia uma contagem de população. Então, são uma ideia aproximada do que acontecia e eu diria que está bem próxima da realidade. Legal. Então, nós vimos no vídeo anterior que não tem como 8 bilhões de pessoas estarem vivendo na época de Jesus, por exemplo. Porque não havia corpos, computadores biológicos naquela época. Opa! Mas há um outro ângulo a ser observado, né? O ângulo de lá para cá. Ou seja, o que acontece? Consciências que estavam usando um corpo na época de Jesus podem ter voltado outras vezes, com pequenos intervalos aí entre uma encarnação e outra. Certo? Então nós teríamos aí que a gente chama de hard user, aqueles usuários pesados, intensos, que mordem o osso e não soltam mais. Então a pessoa vem, tem uma vivência, morre, a consciência dela diz não, eu quero mais, e cria uma nova, e cria uma nova, e cria uma nova. Então alguns poucos habitantes do planeta hoje possuem talvez aí 20, 30 encarnações já na Terra, né? Mas pouquíssimos. E não é motivo de orgulho isso. Isso é uma patologia. Essa consciência, essa alma está viciada na experiência humana. Basicamente isso. Então, se você tem uma ideia de que você teve 40, 50, 100 encarnações, isso depõe contra você. Você está grudado na experiência humana e isso não é uma coisa boa. Isso não indica que você tem mais experiência, que você é mais desperto ou iluminado, ou você está mais próximo disso. Pelo contrário, indica que você é um desses hard user que não quer soltar, que quer ter mais experiência, quer ter mais experiência, quer ter mais experiência. Então, essa é uma possibilidade, né? Para poucos, porque como somos muitos, não tem como esses muitos terem tido tantas vidas assim. E um outro aspecto interessante que a gente pode acrescentar nessas observações é que nós temos uma ideia de evolução que eu não gosto. Quer dizer, eu prefiro chamar de desenvolvimento. Porque as características que nós tínhamos na época de Jesus, nós continuamos tendo hoje. Poucos de nós foram adiante. Poucos de nós evoluíram realmente. Transcenderam a mente. A mente já existia na época de Jesus e antes disso. Então o que nós fizemos nesse tempo todo? 2.000, 2.500 anos, 3.000 anos. Nós nos desenvolvemos. Nós levamos os nossos potenciais, a nossa inteligência, as nossas habilidades, nossas capacidades a um ponto muito alto. Mas isso não é evolução. E a gente tem uma ideia de que você teve uma vidinha lá no ano 200. Limitada, sem tecnologia, sem recursos, né? Então a próxima sua vidinha que a sua consciência vai criar, é a sua consciência que cria, não é você, não é sua, vai ser no ano 400, 500, 800, 1000, né? Há essa ideia de crescimento progressivo. Isso não é uma regra, isso não é tão verdadeiro assim.
Porque a consciência, ela quer ter a experiência de ser humano. Emoções, sentimentos, pensamentos, corpos, sexo, fome, sofrimento, alegria, tristeza. E dependendo da urgência dessa consciência, ela pode tranquilamente ter novas encadernações mais passadas. E não necessariamente sempre para frente, para frente, para frente, para frente. Até porque o tempo no plano astral não é como o tempo linear que nós temos hoje em dia. Não é nem o tempo cíclico da época mágica do ser humano, né? O tempo cíclico ele se renova, fecha um círculo, começa tudo de novo, zera, aquela alegria, vamos de novo, vamos recomeçar. Nós temos um pouco disso ainda, né, com o ano novo. Mas o tempo que a nossa mente vive, ele não é cíclico, ele é linear, ele vai passando, 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 passando e vai adiante. Nós olhamos para o passado e olhamos para o futuro, nós não vemos esses ciclos de recomeço. Nós tentamos nos apegar a esse passado mágico. E a consciência, no astral, tem muito menos limitação ainda. Ela simplesmente escolhe a primeira vaga que surgir, ou com algum pequeno planejamento, ela vai aqui ou ali. Né? Provavelmente algumas poucas consciências têm um plano muito bem organizado de fazer vários experimentos e depois vão embora. Vão para uma outra galáxia, para um outro sistema solar, para um outro universo, ter outros tipos de experiência. Não só humana. Então esse é um ponto importante, que confunde muito mais ainda, né? Porque aí você não tem a seta nesse sentido ou a seta nesse sentido. Você tem seta em qualquer sentido. Isso numa perspectiva de consciência. Da perspectiva da mente, de novo, nosso tempo hoje é linear, um dia após o outro, acumulando. Na época passada, o homem mais primitivo, o tempo era circular. Cíclico, estações, solstícios e coisas assim. Nós vemos alguns movimentos hoje por aí tentando resgatar isso, mas é uma tentativa de algo mais desenvolvido, querendo ir para o passado. Né? Não funciona. Não funciona, é um tipo de regressão. Isso não fica legal. Uma aranha. Vamos, menina. Então essa é mais uma ponderação a esse respeito, né, dessas informações que nós temos aqui. Certo? E a concorrência é muito grande. A concorrência é muito maior do que a gente imagina. Porque nós temos a população no planeta, nós temos a população fora do planeta. Não há ali um corpo físico e esses seres ficam esperando que surja uma oportunidade. Alguns se perdem, ficam num estado meio catatônico, como se estivessem em um tipo de coma, ficam ali parados. Provavelmente nunca mais voltam. Outros são mais ativos. E esse voltar não existe. É uma grande ilusão. Essa é uma grande ilusão extrafísica, né? Quando você está no extrafísico, então esse luz aqui vai indo, está chegando já perto, né? Uns 40 do segundo tempo. Daqui a pouco o corpo físico para de funcionar, eu morro. 3 dias depois, a parte vital, chakras e nadis, as energias vital, a aura se desfaz, em média 3 dias. O corpo já sem conexão nenhuma, entra em decomposição. Foi-se. Gostaria de ser cremado. Não sei se terei dinheiro para deixar reservado para isso, mas acho que é a melhor alternativa para não ocupar muito espaço, não dar muito trabalho. Volto para o extrafísico. Né? Volto para o mundo astral. Lá no mundo astral sou eu, ainda. Esse Luiz aqui. É esse Luiz que está lá. Igualzinho. O corpo astral pode ser modelado, pode ser alterado, pode ser modificado, mas sou eu. Perfeitamente reconhecível. Quando esse eu, por alguma razão, resolve voltar, ter uma nova encadernação, ele morre no astral. Ele morre. Isso não se fala. As pessoas imaginam que
há uma continuidade. Não há continuidade. Quando eu estiver no astral e eu resolvo voltar, entre aspinhas, grandes aspinhas, eu vou legar alguma coisa. Eu vou ofertar algum condicionamento, alguma crença, algum gosto para um novo ser que vai começar. E aí, dependendo de onde ele for inserido, esse ser vai pegar essa herança, mais a familiar, mais a cultura, mais a época, e surgirá um novo ser ali. Um novo ser com pensamentos, ideias, percepções totalmente diferentes do Luiz Felipe. Nada a ver, com uma vibração diferente do Luiz Felipe. E aí a gente segue. Né? Então, essa morte no plano astral não é falada. Né? As pessoas não querem. A morte é um incômodo. Para o ego quer permanência. O ego quer prosseguir sempre. Por isso que é tão difícil transcender. Porque o ego se apega em qualquer coisa, porque ele tem medo da transcendência. Ele não vai querer isso. Legal, pessoal? Então eram estas as ponderações.